Daniel capítulo 6, abra a Bíblia lá e nós vamos ler. Vamos ler Daniel capítulo 6, versículo 16, somente. Vocês conhecem a história, eu vou contar também. Daniel 6, 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Senhor querido, em nome de Jesus, nós lemos este versículo da tua palavra, queremos ouvir a tua palavra nesta noite, com todo o nosso coração, Pai. Ó Deus, fala conosco. Nós viemos aqui para te buscar, viemos aqui para cantarmos para ti, para te louvarmos, mas viemos aqui para ouvir a tua voz também, Senhor, porque a tua palavra alimenta o nosso coração, nosso espírito. Tua palavra traz fé para a nossa vida, tua palavra levanta o cansado, o abatido. Senhor, nós queremos estar atentos à voz do Senhor nesta noite. Fala conosco, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Quantos de vocês nunca ouviram esta história? Capítulo 6 de Daniel. Só aqueles que são novos convertidos ou que ainda não são cristãos. Porque este capítulo, acho que é o capítulo mais conhecido do livro de Daniel. Daniel ter sido lançado na cova dos leões. E esta história, desde que eu era criança, eu já ouvia na escola dominical. As revistinhas da escola dominical tinha lá Daniel na cova dos leões. E este é um capítulo muito interessante para mim, tem muitas coisas interessantes, porque mostram o livramento de Deus, mostra a fidelidade de Deus, mostra a coragem de um homem de Deus, mostra que muitas vezes, ainda que a gente faça as coisas direito, ainda que a gente faça as coisas certas, a gente sofre perseguição, porque esse texto fala de perseguição, Daniel estar sendo perseguido por ciúmes de pessoas que não temiam a Deus, porque quando você ama a Deus, quando você teme ao Senhor, Deus vai abençoar a tua vida, não é verdade, queridos? E vai haver pessoas que não vão gostar disto daí, e pessoas que vão levantar calúnias, pessoas que vão procurar difamar, pessoas que vão se levantar contra você, e até mesmo o diabo vai se levantar contra você. E essa história é uma história de vitória, porque o Deus da Bíblia é um Deus de vitória. A Bíblia fala a partir do versículo 1, que o rei Dário constituiu sobre o seu reino, que era o maior império da época, ele constituiu 120 homens, que aqui chama de sátrapas, que eram uma espécie de governadores em 120 províncias, para cuidar do seu reino. E a Bíblia diz que sobre estes 120 governadores, o rei nomeou 3 homens, que chamou-os de presidentes, para que esses governadores dessem conta do trabalho que faziam no reino. E um destes homens era Daniel. Daniel foi um dos homens mais importantes aqui no reino do rei Dário. Ele foi colocado como presidente sobre aqueles governadores, um dos 3 homens mais importantes no país. Nesta época, Daniel deveria ter mais de 80 anos de idade já. Ele já era um homem velho. Ele foi praticamente criado ali na Babilônia, foi levado para lá jovem, cresceu ali, tinha sonhos e visões, era um homem que amava a Deus, e ele ganhou confiança naquele reino, e ele se tornou um dos 3 homens mais importantes daquele reino.
E a Bíblia diz que no versículo 3, o mesmo Daniel se distinguia dos outros presidentes e governadores e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Olha bem, ele além de ele ser um dos 3 homens mais importantes, o rei pensava em colocá-lo acima dos outros, constituí-lo sobre todo o reino. Tinha crédito, tinha confiança, a confiança do rei. E quando nós obedecemos a Deus, Deus quer promover-nos, queridos, lá no nosso trabalho também. Daniel iria ser promovido ali no lugar que ele estava trabalhando, porque ele era fiel a Deus, a Bíblia diz. Mas quando você é abençoado, pessoas ficam com raiva. E a Bíblia diz que estes homens aqui, eles se ajuntaram e eles fizeram um acordo para procurar alguma coisa ilegal, alguma coisa desonesta, alguma coisa errada na vida de Daniel que pudessem usar contra ele para o acusarem. E começaram a olhar a sua vida e olhar o seu trabalho, as coisas que ele fazia. E a Bíblia diz no versículo 4 que eles não conseguiam achar nada, culpa alguma, porque Daniel ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Procuraram coisas na sua vida, olharam os seus negócios, olharam o seu comportamento e não achavam nada irregular, nada ilegal, culpa de nada, nenhuma coisa desonesta. A Bíblia diz, ele era fiel diante do rei, ele era fiel no reino, ele era fiel no seu trabalho, ele era fiel naquilo que ele foi designado para fazer, ele trabalhava com honestidade, ele era um homem correto nas coisas que ele fazia. E aqueles homens procuraram na vida de Daniel e não conseguiram achar nada. Tinham que dar a ele um atestado de retidão. Não havia nada na sua vida. E aqui não está falando da vida religiosa. Não foram olhar lá na igreja para ver se ele era bonzinho. Vasculharam a sua vida no dia a dia, seu trabalho, os seus negócios. E ele foi achado fiel. Fiel ao rei, fiel ao seu patrão, fiel a Deus. Queridos, estas qualidades precisam estar em nossa vida, na minha vida e na tua vida também. Muitas vezes eu tenho falado para os irmãos, desejo do coração de Deus não é que o Brasil seja o maior país evangélico do mundo. Desejo do coração de Deus é que as pessoas obedeçam a sua palavra, queridos. Porque não adianta mudar de igreja, mudar de religião e não obedecer a palavra de Deus. Jesus ele falou assim: olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O sal é para salgar. Jesus ele falou: olha, vocês são diferentes, o mundo vai odiar vocês. Aquele que me ama, ele falou, aquele que me ama, este guarda a minha palavra, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele, o meu Pai se manifestará a ele. Jesus ele diz, olha, quando nós amamos a Deus, nós queremos guardar a palavra de Deus. Daniel era irrepreensível, não acharam nada. Muitas vezes a gente fica decepcionado com tantas pessoas que se dizem cristãs, falam aleluia na igreja, gritam glória a Deus, mas não vivem nada da vida cristã. Lá na sua casa não vive nada, lá no seu trabalho não vive nada, na sua vida não pratica nada da Bíblia. Gostam de falar que são evangélicos, mas você vai ver o seu trabalho é só desonestidade, irregularidades. Fazem coisas erradas, não são honestos naquilo que fazem, trapaceiam, muitas vezes são piores do que os ímpios, piores do que os incrédulos, mas estão na igreja. E se fosse fazer uma
verificação na sua vida, eles seriam achados reprovados e não aprovados. E olharam para a vida de Daniel e não havia nada na vida daquele homem. Ele amava a Deus, seus negócios eram corretos, suas atitudes eram corretas, não havia nada com relação ao reino, ao seu trabalho de ilegal. E aqueles homens então falaram assim: olha, versículo 5, nós nunca nós vamos achar, olha que palavra, nós nunca vamos achar alguma acusação contra este homem, se não procurarmos na lei do seu Deus. O que eles descobriram sobre Daniel? Que Daniel tinha um Deus. Eles descobriram que Daniel tinha um Deus. E eles falaram: olha, nós não vamos achar nada, este homem é correto, não há nada na vida dele irregular, ele trabalha com honestidade, olha, ele age, ninguém fala, não tem nada para falar dele, nas coisas que ele faz. Nós temos que verificar a lei do Deus dele, para ver se tem alguma coisa lá que ele não obedece. Descobriram que ele era um homem de Deus, descobriram que ele tinha um Deus, descobriram que ele amava a Deus. Queridos, será que são estas coisas que vão descobrir em nossa vida, se olharem no nosso quarto, se olharem na nossa vida particular, se olharem na segunda-feira, no dia a dia? O que é que vão descobrir de nós? O que é que vão descobrir de você, meu querido irmão? Vão descobrir que você ama a Deus? E a Bíblia diz que eles então fizeram um acordo e juntos foram ao rei lá, Dário, e quiseram bajular o rei, todos esses presidentes, e falaram para ele, os 2 presidentes, os 120 sátrapas, e falaram: olha, todos os presidentes do reino, na verdade não eram todos, porque Daniel não havia concordado, todos os presidentes do reino resolveram que o rei deveria baixar um decreto, que durante um mês, ninguém pedisse nada a ninguém, a não ser ao rei, ninguém fizesse uma oração a qualquer Deus, a não ser fazer um pedido para o rei. E nós queríamos que o rei baixasse esse decreto, que o senhor rei fosse Deus por um mês, que ninguém fizesse oração a nenhum Deus, a não ser ao rei, pedisse ao rei, ninguém pedisse alguma coisa ao seu Deus, mas que qualquer coisa que precisasse recorresse ao rei. E o rei sentiu-se grande e assinou esse decreto, porque eles descobriram que Daniel, além de ser um homem de Deus, ele era um homem que orava diariamente. E a Bíblia diz que então o rei assinou o decreto, e quando Daniel, versículo 10, soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam as janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, ele não fez nada de errado, ele amava a Deus, era difícil para ele ficar sem orar. Quando ele soube que a escritura havia assinada, não pode orar por um mês, não pode pedir nada a ninguém por um mês, a nenhuma outra pessoa, a não ser ao rei por um mês. Daniel, ele subiu lá no seu quarto, na sua casa. A Bíblia diz que no andar de cima havia janelas abertas para Jerusalém todos os dias, e ele ali, como ele costumava fazer, era o seu hábito, 3 vezes ao dia ele ajoelhava, ele orava, ele dava graças diante do seu Deus, 3 vezes por dia, e ele foi para aquele lugar como se nada tivesse acontecido, e ele foi ali buscar a Deus, porque ele não conseguiria deixar de orar por causa de um decreto do rei. Quando a gente aprende a orar, queridos, a gente não tem como deixar de orar. Oração é algo maravilhoso.
Eu estava esta semana, a minha esposa ela estava fazendo alguma coisa na cozinha esta semana, eu não sei se ela estava fazendo comida, alguma coisa, e eu estava ali sentado na mesa, lendo a Bíblia ali, conversava com ela e lia a Bíblia, e estava lendo lá o Evangelho de Marcos, e até estava compartilhando com a minha esposa, que quando Jesus, ele após a multiplicação dos pães, ele fala para os seus discípulos, olha, vocês vão, atravessem lá o mar, enquanto eu fico aqui um pouco para orar, e eu vou, enquanto isso eu vou despedir a multidão. E a Bíblia diz que sendo a tarde, ele então foi para um lugar orar, um lugar à parte, sozinho para orar. E depois o versículo diz assim, e na quarta vigília da noite, os discípulos estavam lá no barco, no meio do mar, e o mar agitado, e então Jesus vem ao encontro deles. Se você conhece o horário dos judeus, a noite começa para eles às 6 horas da tarde. A primeira vigília é das 6 às 9 da noite, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 horas da manhã, e a quarta vigília da noite é das 3 horas da manhã às 6 da manhã. Então tudo indica ali naquele texto que Jesus, se ele começou a orar à tarde antes da noite, porque diz que era à tarde, ele começou a orar antes das 6 horas. E quando ele se aproxima do barco, era entre 3 e 6 horas da manhã. Então, provavelmente, Jesus passou mais ou menos 10 horas em oração ali naquele lugar. Quando ele estava na presença de Deus, ele não tinha pressa para sair. Jesus deve ter orado por volta de 10 horas. E então ele vai ao encontro dos seus discípulos. A oração de Jesus não era na correria. Você pode pensar, meu Deus, eu não sei porque não há poder em minha vida. Não há poder em tua vida porque você não busca a Deus. Deus não tem ninguém favorito. Deus não tem filhos prediletos. Ele ama a todos nós. Muitas vezes nós por qualquer motivo deixamos de orar, por qualquer coisa nós deixamos de orar. Martinho Lutero ele falava assim, olha, eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia, que eu não sei como que eu conseguiria fazer, se eu não passasse as primeiras 4 horas do dia em oração. Na verdade nós muitas vezes colocamos a oração como a última coisa na nossa vida e no nosso tempo. Pastor, eu não tenho tempo para orar, este é o meu problema. Eu não tenho tempo para orar, olha, a minha vida é muito corrida, eu já me levanto já muito cedo e corro de um lado para o outro. Querido, então alguma prioridade na tua vida, alguma coisa está fora de ordem, alguma coisa está fora de lugar. A oração é uma das principais coisas na vida de um cristão, queridos. Comunhão com Deus. Estava comentando com a minha esposa hoje. Ela está até comentando comigo, falando, tem crentes que gostam de determinados lugares, ou igrejas, porque lá é bom, porque a gente tem bastante comunhão com os irmãos. Queridos, igreja, a princípio, não é comunhão com o irmão. É lógico que eu preciso ter comunhão com o irmão, tem que ter comunhão com as pessoas, mas comunhão com as pessoas no Rotary Club também tem. No Lions, tem muitos lugares que as pessoas jantam junto, almoçam juntos, passeiam juntos, fazem churrasco juntos e não são crentes. Igreja, em primeiro lugar, é comunhão com Deus, meu amado. Isso é a primeira coisa de igreja. Quando eu tenho comunhão com Deus, aquilo evidentemente deve ser canalizado, desembocar em comunhão com o meu próximo. Mas só comunhão com o próximo, sem comunhão com Deus, não adianta. Se você está aqui e acha legal, bonito, gostou da festa de ontem, maravilhoso, pastor, olha, eu vim aí, só faltou a quadrilha, foi ótimo, né? Gostei da festa, vou vir na próxima, ótimo, tudo isso é muito bom, queridos, eu gosto de estar com os irmãos, mas isto jamais pode substituir a comunhão com Deus. Este é o principal. Nosso culto a Deus, quando você está cantando, você está tendo comunhão com Deus. Quando você está ouvindo a palavra, você está tendo comunhão com Deus. Mas você precisa orar, falar com o Senhor.
Daniel era um homem de oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Eu não sei quanto tempo ele orava, a Bíblia não diz sobre o tempo. Até porque o tempo também não é o mais importante, embora eu acho que é importante. Tem pessoas que podem pensar, bom, o tempo não importa, pastor, o que importa é a intenção. É verdade, importa o meu coração. Jesus falou para os fariseus, olha, esses aí, eles oram, não sejam como os fariseus, que pensam que pelas suas vãs repetições eles alcançam alguma coisa, porque não adianta você ficar lá como um papagaio, recitando e recitando e falando as mesmas coisas, não é pelo muito falar, queridos, é pelo teu coração. Mas, por outro lado, chega outra pessoa e fala, então por isso que eu oro 1 minuto por dia, com todo o meu coração. Você precisa de mais tempo. Precisa de mais tempo na presença de Deus. Eu acredito que, se ele separava 3 momentos para orar, dificilmente ele orava menos do que 1 hora, nesses 3 momentos. O salmista, ele fala assim, à tarde, de manhã e ao meio-dia eu levanto minha oração, eu clamo ao Senhor, Davi, ele falava. À tarde, de manhã e ao meio-dia, eu busco a Deus. E Daniel talvez seguisse mais ou menos esta fórmula. De manhã, ao meio-dia, à tarde. Homens que conheceram a Deus profundamente oraram muito, queridos. Não é aquela oração de boa noite apenas para Deus. Senhor, obrigado por esse dia, por essa noite. Amém. Aquela oração genérica. Senhor, abençoa todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tantos irmãos pedem oração para mim, Senhor, que olha, tem tanto, se eu for orar por todo mundo, eu vou ficar aqui 1 hora. Amém? Mas ele fala, Senhor, abençoa todos os irmãos da Bíblia, com todos os pastores, Senhor, com todas as bênçãos, com tudo que eles precisam, as suas vidas, em nome de Jesus, amém e boa noite. Deixamos de orar, oramos pouco. A igreja, irmãos, precisa aprender a orar, precisa aprender a buscar a Deus. Eu tinha um outro sermão aqui que eu estava ali orando, falei, oh, Senhor, eu vou pregar esse aqui. Que eu estou estudando em casa, tendo muitas revelações no livro de Gênesis, estudando a palavra de Deus. E eu estava lendo esta semana, que quando, que eu preguei algumas semanas sobre a queda, e eu ia continuar, eu vou logo continuar isto, mas quando Adão caiu lá, e o diabo se tornou lá o príncipe deste mundo, porque Adão tinha autoridade e passou para a mão do diabo a autoridade, e Jesus na tentação fala, o diabo falou para ele, olha, tudo isso te darei, porque me foi entregue, se prostrado me adorares, me foi entregue estas coisas. Quando Adão perdeu aquilo, e a Eva concebeu e teve 2 filhos, Caim e Abel, quando os 2 meninos nasceram e cresceram, Caim matou Abel, mentiu para Deus, eu nem sei onde está o meu irmão, revelou o caráter do diabo, que é mentiroso e assassino. Jesus falou isso, ele é assassino desde o princípio. Depois que Eva teve um outro filho e colocou o nome dele de Sete. E Sete teve um filho depois de um certo tempo, que foi o neto de Adão e Eva, e colocou o nome da criança de Enos. E a Bíblia diz, e naquele tempo começaram a invocar ao Senhor. A história começa a mudar, quando nós começamos a invocar a Deus, queridos. Quando nós começamos a orar, a nossa vida muda, os nossos dias mudam. Se você está triste, experimente começar a orar bastante, você vai ver que a alegria de Deus vai encher o teu coração. Se você está desanimado, comece a orar, e a orar, e a orar, e você vai ver que Deus vai visitar a tua vida e te dar uma alegria, uma paz que você não encontra em lugar nenhum, querido. Experimente começar a orar. Pastor, o que é que eu posso orar? Você pode orar, orar é falar com Deus, é falar de coração para Deus, é derramar o coração diante do Senhor, é confessar os pecados quando nós pecamos,
é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e é em nossas vidas. Jesus até falou para os seus discípulos: olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Comece a falar com o Pai, porque Deus para nós, Ele é Pai, queridos. Eu falei para você, o desejo de Deus, Ele criou o homem porque Ele tem um coração de Pai, Ele quer ser o nosso Pai. Quer ter comunhão conosco, quer que a gente se achegue a Ele, quer que a gente o busque. A oração sempre fez parte da vida de gente vitoriosa, sempre fez parte dos milagres sobrenaturais. A oração sempre esteve envolvida, sempre teve gente orando quando houve avivamento espiritual, sempre esteve gente orando quando Deus fez coisas extraordinárias na terra. John Wesley, inclusive, ele falou: olha, Deus nada faz na terra a não ser em resposta de oração. Muitas vezes nós não temos porque nós não pedimos, a Bíblia diz. E muitas vezes nós pedimos errado, por isso não recebemos. Quando Jesus ele estava aqui na terra, Jesus ele orava tanto, a Bíblia falava que sendo alta madrugada, Jesus estava no lugar de oração. Ele orava de tal maneira que foi o que os seus discípulos viram na vida dele. Os seus discípulos chegaram para ele e não falaram: Senhor, olha, nos ensina a expulsar demônios, Senhor, nos ensina a curar os doentes. Não, eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque quando nós oramos, todas as outras coisas acontecem em nossas vidas, queridos. Daniel era um homem de oração, ele não ficou com medo, não tinha como ele deixar de orar. 3 vezes por dia, ele ajoelhava-se, e ele orava, e a Bíblia diz, ele dava graças, e ele clamava a Deus. Querido, comece a fazer isto na tua vida, você vai ver que a tua vida vai mudar. Comece a fazer isto na tua vida. Não deixe o diabo roubar o teu tempo. Não deixe o diabo roubar a oportunidade de você orar. Não deixe o diabo falar que você tem muita coisa para fazer, que você não tem tempo para orar. Porque o diabo sabe que quando você orar, você se torna invencível, querido. Quando você busca a Deus, o inimigo não pode com você. Porque você conhece mais ao Senhor. Você tem mais comunhão com Deus. Oração é muito interessante. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Sabe, é verdade, queridos. Se você fica sem orar, parece que é duro começar a orar depois. Mas que você começa a orar 1 hora, 2 horas por dia. Quando chega uma semana depois, e se por um motivo você não pode orar, como faz falta aquele tempo de você estar na presença de Deus. Daniel não conseguia deixar de orar. A oração era a vida dele. Ele sabia que ele poderia ser morto, mas entre morrer e deixar de orar, eu talvez prefira morrer. Talvez ele tenha pensado. Ou talvez ele tenha pensado: não, mas eu creio que se eu sirvo a Deus de verdade, Deus vai me livrar. E os homens o acharam lá no lugar de oração. Estavam atrás dele, querendo uma oportunidade, olhando a sua vida, janela aberta. Eu não sei como eles acharam, se invadiram a casa de Daniel. Mas a Bíblia diz que eles chegaram e acharam, foram juntos e acharam, versículo 11, a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E ficaram com raiva. A pior coisa que acho que existe para o diabo é quando a gente está ajoelhado orando. Uma vez é interessante, uma vez uma pessoa endemoniada falou para mim, o demônio falou através dela: eu odeio você porque você fica falando umas palavras muito esquisitas lá no quarto. Porque a gente ora em línguas, e a Bíblia diz que nós falamos em mistérios. E só Deus entende, nem os anjos entendem o que eu estou orando naquele momento. Porque eu posso falar a linguagem dos homens e dos anjos, mas tem uma linguagem espiritual que nem os anjos entendem. Só Deus, a Bíblia diz, só Deus conhece. Estou orando com o meu espírito. Deus está ouvindo a minha oração. Pegaram a Daniel lá,
ajoelhados, suplicando, adorando, dando graças, orando, buscando a Deus. E o levaram ao rei e falaram: rei, olha aqui este homem, ele estava pedindo a um Deus e não a ti. E a Bíblia diz que o rei fez de tudo para livrar a Daniel, porque ele sabia que Daniel era um homem honrado, honesto. O rei gostava de Daniel e fez de tudo, de todas as maneiras para libertar a Daniel. Mas aqueles homens usaram a lei e falaram: rei, está escrito, o Senhor assinou a escritura, a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada, e o Senhor assinou que iriam lançar na cova dos leões quem orasse a um outro Deus neste mês. E a Bíblia diz que o rei não teve alternativa, ficou muito penalizado. Versículo 14, a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo, mas como não teve jeito, no versículo 16, então trouxeram a Daniel e lançaram na cova dos leões, e o rei disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei sabia que Daniel servia a Deus continuamente, todos os dias. Queridos, não existe nada melhor do que servir a Deus todos os dias, não é verdade? Não existe nada melhor do que andar com Deus, nada melhor do que ler a palavra de Deus, nada melhor do que orar, nada melhor do que estar na presença de Deus, todos os dias da nossa vida. Pegaram a Daniel e lançaram na cova dos leões e colocaram uma pedra na boca da cova. O rei colocou o seu anel lá, o anel dos seus grandes, para que ninguém violasse aquele lugar. O rei não quis comer nada naquela noite, jejuou, não quis ouvir música, ficou preocupado com Daniel, porque ele gostava de Daniel. E pela manhã a Bíblia diz que a primeira luz da aurora, o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando à cova clamou, chamou por Daniel com voz de angústia, e falou: olha, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele tenha podido livrar-te dos leões. Olha, um rei ímpio. Daniel, um servo do Deus vivo, será que o Deus que você serve conseguiu te livrar? Será que o Deus que eu e você servimos pode nos livrar, meus amados? O ímpio está perguntando isto, o mundo está perguntando isto. Nós servimos a um Deus morto ou a um Deus vivo? O Deus da Bíblia é um Deus falso ou é um Deus verdadeiro? O Deus da Bíblia responde orações ou não responde orações? O Deus da Bíblia cura os doentes ou não cura os doentes? O Deus da Bíblia opera milagres ou é um Deus falso que não faz nada? O rei está perguntando: será que o teu Deus pode te livrar? Será que o Deus que você serve todos os dias pode te livrar? Será que o Deus que você serve está te ouvindo lá no teu quarto quando você clama a Ele? O diabo muitas vezes faz esta pergunta para nós. O diabo muitas vezes fala estas coisas no nosso ouvido. Que adiantou você servir a Deus? Deus não está ouvindo a tua oração. Deus não está livrando você. Que adiantou você buscar ao Senhor? Olha só agora a tua situação, olha agora onde você está. Será que você já ouviu isso na tua cabeça, meu querido irmão? Eu já ouvi isso. Eu falei para você uma vez que quando eu fui para Piracaia, quando eu fui em Piracaia começar uma igreja lá, e eu desci na cidade vizinha, porque o meu dinheiro só dava para ir até a cidade vizinha. Peguei o ônibus e desci na Batatuba. É isso, né? Ela é Batatuba, né? Desci lá, eu acho que é uns 10 a 12 quilômetros de Piracaia. Eram umas 9 horas da noite. Com uma mochila, desci do ônibus, olhei para um lado, escuridão, estrada. A cidade deve ter 500 habitantes. Não é a cidade, é uma vilinha. Tem uma escola lá. E fui para a estrada, fui indo a pé. E às vezes vinha um carro e batia a luz assim, eu via a estrada, aí eu andava mais rápido. Aí o carro passava, aquela escuridão, um breu, eu pisava em buraco, sujava todo o meu sapato, fui embora. Ouvia de longe, era fevereiro, época de carnaval. Ouvia o batuque do samba, de escola de samba ensaiando.
que vinha pelas montanhas no meu ouvido. E fiquei lá 4 meses. Dormi lá no salãozinho, que com a oferta de alguns irmãos lá foi alugado. Cabia no salão umas 30 pessoas. Tinha 4 banquinhos de madeira lá que consegui lá na cidade. Dormia lá, contei para vocês, né? Tomava Toddy todos os dias, porque Toddy é energia que dá força. Eles tinham que me pagar por isto. Frio. Um lençol cobria lá, me cobria lá, ficava às vezes lá com frio de noite. Um grupo de carismáticos se converteram, foram para lá. O padre da cidade contratou um cara fortão lá para me bater. Na época eu não lutava jiu-jitsu. 11h30 da noite, estava lá com a porta de ferro lá aberta até essa altura, sentado no banquinho, lendo a minha Bíblia, estudando. Eu vi bater na porta, pum, pum, pum. E este homem, não me lembro mais o nome dele, a esposa dele se converteu na igreja. E todo domingo ela chegava lá com o olho roxo no culto. Ele quebrou o braço dela por ela ir na igreja. Ele batia, mas socava ela. E alguém falou para mim, olha, falaram aí que o padre contratou fulano para socar você. E eu olhava para a mulher e pensava, ô Senhor. Eu era magro. Que nem na época, depois teve uma música do Zé, que o seu terno tinha uma lista só. Era mais ou menos isso daí. Magro, eu acho que eu não pesava 50 quilos. Era magro. Também, Toddy, só Toddy. Punha no prato de manhã, à tarde, à noite, colher, Toddy. Um dia bateram na porta lá, eu estava sentado assim, eu só levantei a cabeça e um cara empurrou a porta para cima e entrou com mais 2 caras lá. Um cara grandão. Falou, você que é o pastor? 11h30 da noite, escuridão. Eu falei, sou eu mesmo. Mas eu na hora percebi, vi que era o cara. Ele era, acho que é pintor, até alguma coisa assim. Eu levantei do banco, mas a hora que eu levantei, eu senti um fogo do Espírito Santo, assim, enchendo a minha vida. Que eu me senti batendo a cabeça no teto e senti o cara desse tamanho na minha frente. Eu falei para ele, senta aí! Ele olhou para mim, arregalou os olhos, sentou. Quando a gente ora, a gente tem autoridade, meu irmão. Capeta treme. Ele sentou, falou para os outros 2, senta aí. Os 2 sentaram. E eu fiquei ali, eu não sei quanto tempo. Preguei o evangelho para ele. Falei de Deus. Olhava para ele e assim, os olhos deles começaram a escorrer lágrimas. Assim, eu falando, escorrer a lágrima dos olhos dele. E orei com ele, com os amigos dele. E ele levantou, me abraçou e bateu no ombro dos outros. Falou, se alguém mexer com esse pastor nessa cidade aqui, nós vamos pegar ele, hein? Ai. Mas eu me lembro, tudo isso aí eu contei para quê? Porque nesta época eu era muito magro, estava muito magro, comia muito pouco. E eu fui acompanhar uma irmã lá, uma família, até uma médica. Não é bem médica, essas médicas que não é bem médica, sabe como que é? Medicina alternativa. É médica, sei lá se é médica. Não, mas não era medicina, sei lá, eu não sei o que era. Não era curandeira, não. Era médica. Não sei se era medicina chinesa, eu não me lembro, faz muitos anos. E ela examinou a moça. A moça, ela estava com câncer, foi curada, graças a Deus. E falou para ela tudo. Eu disse para você já, né? Ela dava nota quando o estado era ruim. 1, 2, 3, 4 era muito ruim. E ela me deu 5. Eu fui levar doente lá e ela quis me examinar. A hora que ela me viu, ela achou que eu era o doente. Me deu a nota máxima. E eu à noite ia orar lá no salão.
Passava o dia, orava dia e noite, queridos. Eu orava dia e noite. Orava dia e noite. Não é que eu orava 1 hora por dia. Eu orava 10, 15 horas por dia. Orava de noite. Eu estava lá, eu orando, me sentindo fraco, fisicamente, me sentindo sozinho, algumas vezes. E vinha uma voz assim, porque às vezes à noite você está sozinho. Me sentia às vezes até um pouco doente. Na minha cabeça vinha aquela vozinha lá, falava assim: está vendo? O que você está fazendo aqui? Você podia ter ido para a faculdade, em vez de ir para a escola bíblica. Você poderia estar trabalhando, ser um advogado, ser alguma coisa, que é ótimo. Em vez de estar aqui neste fim de mundo. O que você está fazendo aqui? Cadê Deus? Deus te largou. Quem que liga para você nesse lugar? Quem que se preocupa com você? E às vezes eu ia deitar ali, aquele frio, e vinha essas coisas na minha cabeça. Porque o rei, o diabo, príncipe deste mundo, muitas vezes quer falar na tua mente que o Deus que você serve te largou na mão. Mas o diabo é um mentiroso e é pai da mentira, queridos. Porque Deus jamais nos deixa. Deus, Ele falou assim: eu nunca te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. Ainda que a mãe deixe o filho que ela amamenta, eu, o Senhor, jamais deixarei você. Jamais Deus nos deixa. Mas o diabo quer falar. O rei falou, perguntou ali para Daniel: Daniel, dar-se-ia o caso? Será que o Deus a quem você continuamente serve, Ele pôde? Será que Ele pôde? Será que Ele tem poder? Será que Ele tem poder? Será que Ele pôde livrar você dos leões? A noite inteira. A Bíblia diz: então Daniel respondeu ao rei de lá de dentro da cova: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O homem que era para ser dado como morto, está falando: eu vi um anjo nesta noite, e o anjo fechou a boca dos leões. Os leões querem atacar a tua vida. Na verdade, a Bíblia diz que o diabo, ele não é um leão, ele ruge como leão, faz barulho. Mas o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para não nos tragar, para não nos destruir. Ele pode, Ele tem poder. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é tremendo, não há ninguém como o nosso Deus, não há poder que vença o poder do nosso Deus, não há Deus que possa livrar como o Senhor. A Bíblia diz: agindo eu, o Senhor diz: quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir a minha mão? Quem é que pode fechar a porta que Deus abre, queridos? Ninguém pode fechar a porta que o Senhor Deus abre. Deus, Ele é todo-poderoso. Mas pastor, aqueles leões, eles deveriam estar com algum problema. Acho que eles estavam sem fome. Então a Bíblia continua dizendo que então o rei, olha bem, a Bíblia diz no versículo 23 que o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele crera no seu Deus, ele creu em Deus, ele creu em Deus. Ele creu em Deus. Eu preciso crer em Deus. Eu preciso crer em Deus. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra não vai falhar. Eu preciso crer no Deus, na palavra de Deus. Eu preciso crer que o que a Bíblia diz é a verdade. Eu preciso crer que o que está escrito é infalível, não vai falhar, não vai fracassar jamais. Eu posso colocar a minha vida nesta palavra, que ela não vai falhar, queridos. Ela não falha, é infalível. Daniel creu no Senhor. A Bíblia diz assim: crê no Senhor com todo o teu coração e não te apoie
apoies, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Meu amado, não confie apenas no que a tua mente, a tua razão fala, creia no Senhor e você vai prosperar. Quando Adão caiu lá, no jardim do Éden, ele andava no Espírito, tinha comunhão com Deus no Espírito, ouvia a voz de Deus. Quando ele caiu, ele começou a andar pelos seus 5 sentidos naturais: visão, audição, tato, olfato, paladar. Ele começou a andar pelos seus sentidos naturais. Eu acredito no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu toco. A razão entrou. A razão entrou na queda. A fé saiu. Eu só posso acreditar no que eu vejo, no que eu sinto. Em Jesus Cristo, quando começaram a invocar a Deus, começaram a ver que a fé não tem a ver com os sentidos naturais. A fé tem a ver com o meu espírito. Não importa o que vê, não importa o que sente, não importa o que ouve, importa o que eu creio no meu interior, no meu espírito. Por isso que a Bíblia diz: confia no Senhor com todo o teu coração, o teu espírito. Não te apoies no teu próprio entendimento. Porque algumas vezes em nossa vida o nosso entendimento fala: não vai dar certo. Mas Deus diz: vai dar certo. No nosso entendimento às vezes vem uma palavra negativa, mas a palavra de Deus é positiva para nós. Daniel creu no seu Deus. Então o rei ordenou que fossem trazidos, versículo 24, aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, a família inteira. A maldição veio sobre todos. E eles ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Os leões estavam com fome. Então o rei escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Um homem ímpio, colocando o decreto, um rei que não conhecia Deus, colocando o decreto dizendo que todos os homens da terra tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, permanece para sempre, o seu reino ninguém pode destruir, o seu domínio nunca vai ter fim. Este é o nosso Deus, queridos, este é o Deus da Bíblia, esse é o meu Deus e é o teu Deus também, meu amado. Seu domínio nunca tem fim, seu domínio nunca tem fim, tem autoridade. Quando invadiram a Israel, a cidade de Jerusalém, queriam invadir Jerusalém no tempo do rei Josafá, a Bíblia diz que o rei Josafá, segundo Crônicas 20, temeu, ficou com medo, aquela multidão. Às vezes a gente tem medo, queridos, sentimento de medo. Coragem não é não sentir medo. Coragem é, ainda que eu sinta o medo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu ajo pelo que eu creio, pelo que eu acredito. Quando ele viu aquela multidão que vinha contra ele, Josafá, a Bíblia diz que ele temeu, e ele começou a buscar ao Senhor, e proclamou um jejum, e eles jejuaram e oraram e clamaram a Deus, e eles falaram: ó, tu Senhor, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder. Fala: Senhor, nós não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, mas os nossos olhos estão fixados em Ti. Quando você não sabe o que fazer, coloque os teus olhos em Deus, meu amado irmão.
Vá orar lá no teu quarto, vá clamar ao Senhor, vá buscar a Deus, vá derramar o teu coração, vá chorar aos pés de Jesus Cristo, vá chorar lá na beira da cama, clamando, buscando ao Senhor. O Senhor está vendo o teu clamor, o Senhor está vendo as tuas lágrimas, o Senhor está vendo a tua vida, Ele ouve do céu as nossas orações, o céu para Deus ouvir os seus servos que estão orando, estão clamando com o coração sincero, meu amado irmão. Deus se inclina para nós quando nós o buscamos, Deus olha para a nossa vida e tem prazer em nós quando nós o buscamos. Ele falou: esse Deus livra e salva, opera sinais e maravilhas, no céu e na terra. Onde nós vivemos? Na terra. Esse Deus, Ele livra, Ele salva, Ele opera maravilhas, opera sinais no céu e na terra. Amém. Se nós precisamos de um milagre, esse Deus da Bíblia é o Deus dos milagres. Jeová é o Deus dos milagres. Jeová é o Senhor dos milagres. Senhor, o que eu vou falar para os líderes de Israel? Quem é quem me enviou? Ele falou: diga para eles, o eu sou o que sou te enviou. O eu sou que era ontem, que é hoje, que é sempre, enviou você. Deus da Bíblia é o Deus eterno. Você lê na Bíblia todos os nomes de Deus: Deus eterno, Jeová, nossa bandeira, Jeová Rafa, o Deus que nos sara, Jeová Tsidkenu, o Senhor nossa justiça, o Senhor é paz, o Senhor é o pastor. Você lê na Bíblia, Deus está aqui. A mulher lá na beira do poço falou: Deus está aqui neste lugar. El Roi, o Senhor Deus está aqui. Elohim, Deus Criador. Deus da Bíblia é o Deus que opera maravilhas nos céus e na terra. Por isso Jesus falou assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Podem ir, preguem o evangelho a toda criatura. Se impuserem as mãos sobre doentes, eles ficarão curados. Se beberem coisas mortíferas, nenhum mal vai acontecer. Pisarão em serpentes e escorpiões. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. E a Bíblia diz que eles foram por toda parte pregando a palavra. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais e maravilhas. O Deus da Bíblia é o Deus vivo. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Você pode se sentir sozinho algumas vezes, mas Deus não nos deixa. Você pode sentir que Deus te deixou, mas Ele não nos deixa. Você pode sentir abatido, triste, acho que Deus não está nem ligando para mim. Mas não é verdade, queridos. Deus não nos deixa nunca. Ele nos ama. Nós somos filhos preciosos. Ele criou o mundo todo por nossa causa. Olha para a gente e tem prazer. Nos criou um pouco menor do que Ele, a Bíblia diz. Pouco melhor do que Elohim, do que Deus. O coroou de glória e majestade. Colocou todas as coisas debaixo dos pés do homem. A Bíblia diz, porque Ele nos ama, sonha conosco, planeja as nossas vidas, tem planos maravilhosos para você. Eu sei, diz o Senhor, os planos que eu tenho a teu respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus tem planos de paz, planos de esperança, planos de futuro para nós. O ímpio vê o Deus que nós servimos continuamente, e o diabo vê que esse Deus que nós confiamos não nos deixa. Fica envergonhado. Só para nós terminarmos,
Eu já contei as histórias, de vez em quando é que vem na minha cabeça, que às vezes alguém não ouviu. Mas eu falei para vocês que teve uma época na minha vida que eu morava sozinho ainda, quando era solteiro, já era pastor, morava numa casa que ia ser uma creche da igreja. Toda noite eu voltava para lá, aquela casa grande que nós tínhamos ganho na época, na igreja que eu era pastor, para nós fazermos uma creche ali, depois se transformou numa creche. E eu chegava à noite, às vezes vinha de culto, tarde, abria o portão, ia lá para o fundo, para entrar pela cozinha. Tinha árvores no fundo, e sempre eu ia lá atrás, trancava primeiro o portão com chave, trancava o segundo com chave, ia lá para o fundo, aí vinha na minha cabeça, você vai tomar uma paulada na cabeça já já, tem ladrão aí escondido. Quantas vezes acontecia isso daí? Não era Deus não, porque a gente não é para ser tolo, não é? Mas era o diabo querendo colocar algum medo, alguma coisa, né? Que eu não feche esse portão não, que se tiver aberto é mais fácil correr. Eu entrava, passava, fechava o portão, entrava lá atrás, ia e nem olhava para trás, punha a chave na porta e falava, eu diabo falava, é agora. Eu nem dava bola, abria a porta, entrava, fechava a porta com calma, trancava e às vezes falava em voz alta, Satanás, você é tão mentiroso que eu não acredito no que você fala. E nunca me aconteceu nada, porque Deus envia o seu anjo para nos guardar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, meus amados irmãos?